Brasília vê cinema, Brasília faz cinema. Nossa capital foi campeã na apresentação de filmes do último Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Este festival está na 43ª edição. Considerada a cidade com maior índice educacional e cultural do país, Brasília também curte o cinema de arte. Além das exibições esparsas nas universidades e cineclubes, o cinema de qualidade tem pelo menos duas referências: o CCBB, Centro Cultural do Banco do Brasil, e o Cine Academia. Hoje vamos discutir o Cine Academia, um complexo de 10 salas de cinema voltadas para os filmes clássicos, documentários e outros de baixo ou médio orçamento. É a alternativa aos enlatados de Hollywood, que ainda tem o Festival Internacional do Cinema, o FIC, que já prepara a sua 12ª edição para novembro. Em cada uma delas, até 100 filmes do Brasil e do exterior são exibidos no resort da Academia de Tênis, a 5 minutos da Praça dos Três Poderes. O blog cafénapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 8 da NET, vai falar hoje sobre cinema. E cinema de qualidade, o velho cinema de arte, o cine de arte. Aquele cinema, né, que faz a alternativa para os enlatados do circuito de Hollywood. E nós trazemos hoje o diretor do Cine Academia, Marco Farani. Marco Farani é o idealizador, o construtor e hoje o dirigente máximo desse complexo de cinema em Brasília, de 10 salas de cinema, que fica no meio de um resort, com piscinas, com restaurantes e outros auditórios de eventos. Marco, você é um pioneiro nessa história, né, do cinema de arte aqui em Brasília. Eu lembro que a gente assistia, eu como universitário, a gente assistia filme de arte lá na Escola Parque. Não sei se isso é da sua época, né? E aí depois você meio que profissionalizou essa coisa, porque era o cinema, porque aquilo também não funcionava precariamente, eu não sei nem por quem aquilo era mantido, né? E aí você resolveu sistematizar, né, dar uma certa estrutura, ainda que seja de uma empresa privada, né, essencialmente uma iniciativa privada, sem uma logística governamental, sem nada, e você conseguiu manter essa estrutura. Isso já tem mais de 10 anos, né? Bom, Francisco, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para falar nesse prestigioso programa. Eu sei que você me disse pessoas importantes que você tem convidado para falar no programa. Eu tenho muita satisfação de estar aqui com você, expor um pouquinho a história do Cine Academia. Eu imagino o quanto o cinema deve ser importante para a cidade e para a comunidade de Brasília, né? Pelo fato, justamente, como você disse, é um cinema que tem uma proposta alternativa, foi assim desde o início, e propicia assim para a cidade uma oferta de cinema de todas as partes do mundo, e um cinema de qualidade, como você falou. Eu acho que isso é muito importante, no final das contas, pensando bem. Eu fiz isso foi muito intuitivo, nasceu assim de uma ideia de fazer alguma coisa com o cinema, algo que eu sempre gostei muito, mas eu imagino o quanto isso de fato é importante para a cidade, para a formação de jovens, para reflexão, para conhecimento de outras realidades, até mesmo para decisões políticas que são tomadas em Brasília. Quer dizer, o fato de poder conhecer outras culturas, outras realidades, outras formas de expressão, tudo isso contribui para uma avaliação melhor de que rumo se tomar. Eu acho que nós não podemos desprezar, achar que as decisões políticas são tomadas por pessoas que seriam esclarecidas assim a priori. Claro que não, elas são formadas, né? Tudo isso faz parte da história do país, da história pessoal de cada um. Acho que o cinema tem uma pequena contribuição para isso, assim como a literatura, assim como todas as outras artes.
Aqui no Cine Academia, como eu falei, a ideia de um cinema dedicado de uma sala de cinema dedicada ao cinema de arte surgiu intuitivamente. Mais ou menos, eu sou diplomata de carreira, tinha passado 9 anos fora do Brasil. Quando voltei, tinha muita necessidade de fazer alguma coisa prática. E aí sempre gostei muito de cinema, tinha esse espaço aqui na Academia Livre, um espaço bem amplo, que era usado só para eventos. Então montei a primeira sala de cinema aqui, com a ideia de passar filmes, basicamente filmes de arte, os filmes clássicos do cinema. E comecei passando os velhos Fellini, Bertolucci, todos o Antonioni, os grandes clássicos do neorrealismo italiano e do cinema italiano pós-neorrealista, aquele grande cinema feito por esses diretores. E também cinema de qualidade de modo geral, e aí, com uma única sala. E notei que houve uma verdadeira... Criou-se um público imediatamente, uma verdadeira procura por esse cinema. Eu tinha certeza que tinha um público em Brasília de qualidade. Brasília ainda não tinha nenhuma experiência desse gênero. Brasília não tinha ainda nenhuma grande livraria, não tinha teatro, não tinha nenhuma experiência cultural. E, no entanto, era a capital do país, isso há 12 anos atrás, por incrível que pareça. Era a capital do país, com tudo que isso implica, e nenhuma experiência cultural profunda. Tinha pequenas iniciativas esparsas, tudo muito desconexo. E aí eu comecei essa primeira sala, houve essa afluência muito grande de público. Eu senti que, em frente à sala, eu coloquei uma máquina de café expresso. Também não se tomava café expresso. O café nos restaurantes de Brasília, acho que do Brasil inteiro era o cafezinho mesmo, aquele. E uma máquina de café expresso com água e um pão de queijo. Então começou com essa única sala, passando os velhos filmes clássicos, e o público veio, um público muito interessante e tal. Eu senti que o cinema ocupou um espaço, essa sala de cinema. Um ano depois abri mais 2 salas, achando que não ia ter conteúdo para essas 2 salas. E aí, mas simultaneamente, as distribuidoras de cinema, os distribuidores grandes e pequenos distribuidores brasileiros, os grandes são aqueles estúdios americanos, e brasileiros, distribuidores independentes brasileiros, identificaram que aqui tinha um espaçozinho para cinema de arte e passaram a me procurar. Então, mais ou menos, na mesma época em que eu estava abrindo as outras 2 salas, estava iniciando um movimento dos distribuidores à procura de um espaço também em Brasília para exibir cinema de arte. O cinema de arte naquela época isso foi em 96, início de 97. O cinema de arte estava começando a crescer no Brasil. Cinema, que eu digo, salas, espaços para veiculação de filmes de arte. O cinema de arte brasileiro, anterior a isso, o cinema novo, etc. Mas esses espaços estavam surgindo no Rio e em São Paulo, e eu comecei aqui de forma intuitiva, e também as pessoas do Rio e São Paulo, que já tinham 5, 7 salas, o Grupo Estação no Rio, o Ademar em São Paulo com o Unibanco, que depois vieram chamar de Artplex, mas era Espaço Unibanco de Cinema, e o Grupo Estação em São Paulo.